O entrevistado Carlos Eduardo Danilevicius Tenório atualmente está na coordenação geral da Associação Brasileira Superando Lúpus, Doenças Reumáticas e Doenças Raras. Há algum tipo de recebimento de doações ou isso vocês não fazem? A gente doar ao público? Não. Por exemplo, você recebe doações? Sim. A gente recebe, sim, doações financeiras, principalmente para se manter, né, ou de materiais que a gente necessita, porque, infelizmente, hoje existem muitas ONGs no nosso país, e algumas, eu falo que não são ONGs, são INGs, né, de interesses pessoais, né, não é do interesse coletivo. Então, tem empresas que ela prefere, em vez de ela doar o dinheiro, ela doar o equipamento ou o material que eu preciso, ou pagar um profissional que eu preciso. E para nós, a Superando é indiferente. A gente precisa ter aqueles recursos, igual, por exemplo, todas essas plataformas que eu falei que nós usamos pagas, elas são pagas por empresas. Eles preferiram pagar a plataforma do que nos dar o dinheiro. Sem problema nenhum, eu precisava da plataforma. Então, para mim, não tem problema algum. Mas a gente também recebe algumas coisas de acordo com necessidades pontuais. A gente não é de doar medicação, mas na pandemia, por exemplo, com a questão aí do kit COVID, a hidroxicloroquina, que é uma medicação que para nós tem comprovação científica, que nós usamos nos nossos tratamentos há anos, a gente viu a caixinha que custava R$ 40, em alguns estados brasileiros custar R$ 700. E a gente muitas vezes não encontrava. Então, nós tivemos que fazer campanhas, receber, por exemplo, medicação que não é algo que a gente tem por hábito receber, mas é uma necessidade pontual, porque senão esses pacientes, além de estar sofrendo por conta de uma pandemia, porque foi um público muito afetado, eu, por exemplo, fiquei 5 meses no meu apartamento, eu moro só, eu fiquei 5 meses sem sair daqui para nada e sem ninguém entrar aqui para nada. Eu tive que ser autossuficiente, eu tirei um ponto, ficou um fio de uma cirurgia que eu fiz de 14 centímetros, eu puxei ele no dedo, mas eu não podia sair. E aí, além de tudo isso que a pandemia nos fez sofrer, tinha essa questão que alguns ficou sem medicação. Então, quando são coisas pontuais, ou a gente sabe de pessoas que fez uma cirurgia, precisa de alguma coisa muito específico, a gente vê, ou o inverso, às vezes tem pessoas que querem nos doar cadeira de roda, muleta, andador, eu aceito, porque às vezes naquele momento a gente não tem ninguém que está precisando, mas sempre aparece alguém que vai precisar. E para ter esse apoio de calor humano e de material, há algum tipo de cadastro? Como a pessoa se enquadra no perfil de vocês? Então, eles chegam, né, pelas nossas redes sociais, pelos nossos canais de comunicação, né, ou pelo e-mail também, e aí a gente faz toda uma triagem, tá, para ver e como que podemos também ajudar, porque não é todos que vão chegar que a gente vai conseguir ajudar, até porque não somos uma entidade tão grande assim. E aí, feito isso, a gente dá ajuda. Tá, por exemplo, eu gostei do tema, eu tenho um problema, provavelmente uma doença rara, tenho diagnóstico, eu entro em contato em qualquer meio que você já disse,
e entro, e quanto tempo já tenho um apoio de vocês a partir do momento do pedido? Então, a gente vai depender do tipo do pedido, né? Porque, como eu te falei, tem coisas que a gente vai ter, tem coisas que não, e aí a gente vai tentar ir atrás. Mas o nosso grande forte mesmo, Mari, não é ficar dando, né? Eu sou aliás, sou neto de lituano, meu avô era europeu, e meu avô sempre ensinou que a gente tem que ensinar a pescar o peixe. Então, o nosso grande forte não é o assistencialismo, e sim ensinar ele a buscar o peixe. Porque, por exemplo, na questão de cadeira de roda, como eu citei, tem programas de doações públicas, tudo. Questão de fraldas, então a gente auxilia as pessoas a como ela conseguir gratuitamente pelo SUS as fraldas que se fazem necessário. Medicações que são caras, a gente não vai ter um biológico para doar, mas a gente vai instruir como ele ir atrás para buscar. Ou, quando ele não tem saída, ele precisa da judicialização, a gente vai orientar, porque o nosso grande público é as pessoas que ganham 2 ou menos salários mínimos, então a gente vai orientar ele buscar a Defensoria Pública do seu estado, o Ministério Público do seu estado. E aí, só finalizando, né, quando você falou de recebimento de doação, antes da pandemia, o nosso grande forte era recursos humanos, né? A gente tinha aí 120 estagiários por ano, só do curso de psicologia eram 70 estagiários por ano, fora as outras áreas. E também um convênio com o Fórum Criminal de São Paulo, onde a gente recebia pessoas cumprindo penas e medidas alternativas. Então, eles tinham que cumprir algo em prol da sociedade, e aí eles vinham e cumpriam suas penas dentro da instituição. Veio a pandemia, a gente tivemos que se adequar, então hoje a gente está começando a receber de novo voluntários, mas agora tudo de uma forma mais virtual do que presencial. Isso também, diante dessa informação, localização física, vocês, então, ainda não, já não tem mais. A gente hoje tem dois locais, né? Que a gente tem a terapia, as práticas integrativas e complementares em saúde, chamadas PICs, realiza presencial, então a gente, aqui em São Paulo, a gente tem os encontros uma vez por semana na Bela Vista. No Rio de Janeiro, no bairro de Fátima, também a gente tem os encontros uma vez por semana realizados lá. E a gente tem no Sindicato dos Comerciários de São Paulo, uma vez por mês, profissionais da saúde, como nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, fono, optometrista, e outros profissionais, que eles atendem gratuitamente com agendamento prévio. E eu tenho aonde era a nossa sede na Ana Rosa, eu ocupava antigamente 2 conjuntos. Hoje eu divido um conjunto com terapeutas que eram profissionais voluntários dentro da associação. Hoje a gente divide ainda um conjunto. Então, quando é uma coisa muito importante, aí eu faço esse atendimento presencial. Eu tenho também saído pouco de casa, porque estou num momento delicado da minha saúde, com uma ferida que foi gigante na minha perna, ela está diminuindo, porém, eu estou com muita dificuldade de andar. Eu pus minha primeira prótese em 2019, se não fosse a pandemia, eu já tinha posto.
a outra do quadril e as do joelho, mas agora que eu vou pôr do outro quadril para futuramente pôr dos joelhos. E isso tem me dificultado muito eu me locomover, ficar saindo de casa. Então, hoje eu atendo muito mais online do que presencial. Sim. Mas, às vezes, as meninas, principalmente, atendem, né? Tem pessoas que ela tem a necessidade de ver outro que tem a doença que ele convive. Por Uhum. mais que você conversa, como estamos conversando aqui, cada um no seu canto, mas tem Uhum. gente que ele quer ver o outro. Uhum. Então, aí se faz a agenda e atende presencial. E Na verdade, não sei se você já sentiu isso, mas o contato virtual pode ter o mesmo teor informativo do que a presencial, mas, em certa forma, a presencial faz com que a pessoa seja melhor acolhida, né? Esse é assim, o aqui fato. no Brasil, eu não tenho dúvida, porque o brasileiro gosta de abraçar, gosta de beijar, então Uhum. o brasileiro precisa desse calor humano, né? Em outros Uhum. locais que às vezes nem se abraçam, então não sentiram tanto, mas para o Uhum. brasileiro é estranho a Uhum. falta. É. Tanto que a gente quer voltar, nem que for para ter piqueniques, mas antes a gente tinha, não era live, era tudo palestras ou eventos presenciais. A Uhum. gente até tentou voltar agora, mas não teve público suficiente. Mas a gente quer ver se faz pelo menos dois piqueniques por ano para as pessoas poderem se encontrar, conversar, falar, Uhum. porque a gente viu algumas pessoas que se adoeceram muito na pandemia Uhum. e estimulamos alguns pacientes a irem visitar essas pessoas. A diferença que foi pós a visita dessas pessoas a esses que estavam acamados. Uhum. Então, a gente está percebendo, sim, essa falta do calor humano e, principalmente, de se sentir importante para alguém, né? Uhum. Porque muitas vezes quem tem uma doença grave, uma doença reumática, uma doença rara, as pessoas não vão ter muito tempo, porque todo mundo quer ver o outro com uma doença que tem início, meio e fim. E o nosso fim Uhum. é a morte. A gente vai viver Uhum. com a doença que é crônica pro resto da vida, então o nosso fim é a morte. E Uhum. aí as pessoas se cansam da gente. Uhum. É duro, né, você aceitar isso, mas é o que a gente constata. É diferente nós que convivemos, entender o outro que convive, parar para ouvir, ele falar, Uhum. eu tive uma crise, eu tive isso. Muitos, às vezes, amigos ou familiares das pessoas que convivem com alguma doença reumática vai falar, ixi, lá vem o Eduardo de novo, no mínimo vai falar de doença, ou vai falar Uhum. que está com dor, e não sei o quê. Então, quando está naquele convívio entre nós associados da Superando, a gente não vai ter esse julgamento, porque a gente sabe o que é. E Ah, aí eu vejo que isso faz muita falta. então, nesse aspecto que, voltando à questão do atendimento e da buscar informação e ser acolhido também, é que eu também digo, é interessante manter sedes abertas para que a pessoa que precise, a que recebeu agora o diagnóstico, possa ir até vocês, saber que não é só ele que tem essa doença, mas tem muitos que vivem dessa doença, né? E que não é o diagnóstico o fim, né? Mas a partir do diagnóstico é você se adequar às condições do seu corpo para que mantenha e consiga prosseguir, né? E ter uma vida saudável, mesmo assim, né?
Terminado o quinto bloco, segue o sexto bloco e o último. Caso até aqui estejam gostando da conversa, deixe seu like, se inscreva no canal, comentem, participe e compartilhe com seus amigos.